Todos nós estamos mais ou menos habituados a expressões como integração, síntese, união, unidade, amor, irmandade. Talvez porque, em princípio, numa sociedade que acabou por plastificar as pessoas e colocá-las por trás de uma película hum, muito forte sobre o que é correto e incorreto, politicamente, socialmente, etc. E, portanto, as pessoas sentem que para se conseguirem tocar, para se conseguirem sentir, ah, para conseguirem validar-se, precisam seriamente de atravessar essa película de plástico, essa película, esse celofane que envolve o homem contemporâneo. Talvez não aqui, por exemplo, e noutros ambientes, mas nas grandes cidades em geral. O homem europeu médio é menos alienado que o norte-americano médio e o português médio é menos alienado que muitos europeus médios. Talvez porque a alienação custa caro e os portugueses não têm muito dinheiro. Então ficam menos alienados. E estes termos, síntese, união, integração, unidade, universalidade, irmandade, amor. Estas chaves, estes termos, têm sido repetidos constantemente, às vezes de uma forma infantil, e sente-se que é a alma e a psique dentro dos seres humanos tentando romper com o celofane em torno deles. Não sei se estas imagens nos ajudam. Eu não me lembro de ir à internet que não leia 20, 30, 50 vezes a palavra amor. Eu não me lembro de lidar com informação que não tenha a palavra integração, fusão, união, síntese, universalismo, amor. Olha, apareceu outra vez. Fraternidade, unidade, irmandade. O índice com que estas partículas são o índice com que estas partículas são repetidas, lá está, indica que as pessoas não estão a conseguir respirar. As pessoas não estão a sentir-se. As pessoas não estão a ter uma dificuldade progressiva em romper esse campo de celofane, essa plastificação em torno do homem europeu e em torno do homem contemporâneo.
O que eu quero dizer é que, assim como nós plastificamos cartões e plastificamos superfícies metálicas, também temos vindo, sem dar por isso, provavelmente, ou dando bastante por isso em alguns setores, a plastificar pessoas. Então as pessoas não se sentem. Mesmo que durmam nuas uma ao lado da outra, não funciona. Há uma película. E essa película que envolve os indivíduos e que envolve as nações e que envolve as hierarquias verticais, e o plástico vai aumentando à medida que vocês sobem nessas hierarquias, a quantidade e a qualidade do plástico é cada vez maior. O que não quer dizer que não existam financeiros à escala internacional não plastificados, mas a maior parte, à medida que vocês sobem na hierarquia de poder na Terra, a tendência, ou seja, era de esperar, a tendência é que a qualidade e a densidade da plastificação é cada vez maior. As pessoas não se conseguem sentir. Então, vocês têm todo este retorno do selvagem, este retorno da violência, este retorno do cru, da raw material, o retorno da energia psíquica não qualificada, que é uma tentativa da totalidade do homem, da totalidade do ser humano, de restaurar a sua integridade. Quando eu digo o retorno do selvagem, o retorno do out of the box, o retorno da violência, o retorno da gratuidade, é porque a psique, ao sentir-se plastificada, e o ser humano, como nós vamos ver hoje, ao sentir-se cercado por forças eminentemente falsas, pode não reagir filosoficamente. Pode não reagir como um ocultista consciente. Pode não reagir como um ser subjetivamente livre. Pode reagir como um prisioneiro. Então vocês têm filas inteiras de automóveis a arder em Paris há uns anos atrás, e é exatamente a isso que eu me refiro, energia crua. E tem zonas do mundo, tem cidades inteiras onde o carnaval não termina nunca. É sempre carnaval. Tem a necessidade de violência, de açúcar, de combate, de cheiro, sangue, suor, lágrimas, para ir ao encontro do Churchill, sangue, suor e lágrimas. A necessidade de materiais orgânicos é cada vez maior. Quanto mais se plastifica o ser humano, mais nostalgia ele tem daquilo que é, do ponto de vista da plastificação, dirty. E quanto mais se obriga o ser humano a encaixar em parâmetros limitados, mais ele tem uma necessidade infantil de liberdade. O que é bastante problemático. Porque o cerco que está a ser feito à psique e à alma de cada um de nós e da humanidade inteira, o cerco cientificamente estudado que está a ser feito à nossa psique individual e coletiva, tem frequentemente, está a ter como contrapeso, como movimento oposto, a emergência do raw, a emergência do cru. O que faz todo o sentido. Quando um ser humano, que é uma entidade sagrada, com potencial infinito e maravilhosamente complexa, é plastificado, seja por uma cultura
seja por um sistema de culturas ou por um Estado ou por uma economia, ele tem todo o direito a reagir com o que pode. E quanto menos sofisticado for o indivíduo, mais cru será mais crua será a sua resposta, mais raw é a resposta. Isto ajusta-se à noção de equilíbrio automático de sistemas. Nós vemos isso com as balanças, vemos isso com a maré alta e a maré baixa, vemos isso com o yin e yang, vemos isso na gastronomia, vemos isso na cibernética, em tudo o que diga respeito a input, processing e output. Sistemas. Entrada, processamento, saída e realimentação. Cibernética tem a ver com isto. E os seres humanos, desde os anos 50, têm sido lentamente, de uma forma homeopática, plastificados. São donzelas com mãos de prata. São hospedeiras de bordo com sorrisos Lufthansa. É a simpatia do hotel. É a música ambiente nos elevadores. Já repararam na música ambiente dos elevadores? Aquela que está lá no fundinho. São imitações de mármore, imitações de madeira, imitações de pedra. São imitações a fórmica. Os designers sabem disso muito bem. A imitação venceu. E temos inclusive a imitação da imitação. E temos o ismo do ismo, como o pós-modernismo, que é um ismo dos ismos. Temos imitações de imitações, temos flores de plástico, já ninguém quer largar. Temos flores de plástico, temos pessoas... Eu não estou aqui simplesmente a falar do paraíso artificial que a indústria criou nos últimos 30, 40 anos. Eu quero muito especificamente referir-me ao problema de que, enquanto o plástico gira fora de nós, eu gosto de plástico, eu gosto muito de plástico, dou-me extremamente bem com plástico. Enquanto o plástico gira fora de nós, ele pode ser gerido. O acrílico é um pigmento, é uma tinta de plástico. Pode ser gerido. Eu prefiro não ter que ouvir a vida da pessoa que está do lado de lá do balcão num banco. E o plástico, ou socialmente correto, ou profissionalmente adequado, serve para isso. O plástico tem o seu lugar, a artificialidade tem o seu lugar, as distâncias têm o seu lugar, a política de proximidade e distância tem o seu lugar. E nós podemos dizer que as distâncias entre as pessoas são corretas quando permitem a energia fluir. E as distâncias dentro do próprio indivíduo são corretas quando permitem o indivíduo se compreender. Fluxo e compreensão precisam de distância. Dois reis, isto é, dois chefes de Estado, não se sentam ao colo um do outro. Normalmente, dois chefes de Estado mantêm uma distância chamada protocolar. As distâncias são dispositivos fantásticos para a circulação de energia. É da ideia de distância conscientemente assumida que vêm coisas como ritual, protocolo, correção, fronteira, limite, território, input, processing, output. Para haver input tem que haver uma fronteira, tem que haver um perímetro. Tu tens que ser uma entidade autónoma própria para que se distinga o input. O input pode ser música, cinema, ideias, pessoas, lugares, livros, experiências, trocas, comércio, mas tem de haver input definido em relação ao sistema. E depois tu processas isso tudo. Por isso é que servem os chakras.
Os chakras dorsais são o nosso sistema de input, é a partir deles que nós recebemos energia. E a parte frontal dos chakras, dos centros, são o nosso sistema de output. É a partir daqui que nós irradiamos energia. Nós vemos isso mais à frente. Distâncias são a base da formação de cristais. As moléculas do quartzo têm magníficas, maravilhosas, discretas distâncias entre si. Os átomos, parece que os átomos do quartzo, dos cristais, decidiram organizar-se de forma precisa. Quanto mais precisa e organizada e pura for a natureza da distribuição dos átomos no espaço, mais pura é a energia que pode atravessar um sistema, mais pura é a energia que pode atravessar um cristal, mais pura é a energia que pode atravessar uma pedra preciosa, e assim sucessivamente. Pura quer dizer sem ficar retida, sem acumular calor porque está a bater contra a desorganização relativa das moléculas, atravessando os corredores moleculares, como no cristal. Ainda não iria para radiante, porque radiante já vem do profundo metafísico de uma entidade para fora. Eu estou a falar de atravessar input, sistema, output. Atravessar. Então existem distâncias que são a base da iluminação de uma sociedade. E existem distâncias que são a morte de uma sociedade. E como elas são quase iguais, quer dizer, existem distâncias de alta qualidade e existem distâncias de muito baixa qualidade. Como elas são muito parecidas às vezes na forma, às vezes é difícil distinguir uma sociedade que se está a iluminar de uma sociedade que se está a afundar. Eu sei que isto é terrível o que eu estou a dizer, porque devia ser óbvio. Devia ser óbvio. Porque o México nunca se está a afundar nem a ascender. É o México. Está sempre toda a gente a tocar guitarra com aqueles bigodes. E está sempre toda a gente muito divertida com tequilha e baratas, cucarachas e... Porque não há distância. O México não há distância. Tu entras pela casa do vizinho, como em Itália, como nos países latinos, são passionais. Então, tu nunca sabes o que está a acontecer realmente, porque há uma amálgama criativa feliniana que toda a gente adora de ver, e há cheiros e sabores e cores e sons. Para que é que serve? Não é? E depois há países e lugares e sítios onde a distância à partida, desde a infância, é tão bem gerida e tão bem imposta, como as criancinhas protestantes de Londres, na Inglaterra vitoriana, ou a educação de uma jovem na Áustria há 150 anos atrás, ou na Suíça. A educação de uma jovem tinha muito a ver com distâncias. Ou não? É como se a educação de rapazes tivesse a ver com firmeza. E a educação das jovens tinha a ver com distâncias. Com gestão de distâncias. Claro que tem a ver com outras coisas também. Mas, onde se quer chegar? É que há uma distância de alta qualidade e há uma distância pobre. A distância de alta qualidade aumenta a capacidade de um sistema de receber grandes caudais de energia cósmica. Isto concorre para as ideias de imperador, imperatriz, guerreiro, pitonisa, xamã, curadora. Todos os indivíduos que são investidos de um fator luminoso, de um fator do sagrado, precisam de aprender
a lidar com a noção de isolamento e distância. Não sei se frequentemente, na formação de um curador, na formação de um xamã, na formação do imperador, na formação de um homem de poder ou de uma mulher de poder, o problema do isolamento, o espinho da distância, a ferida de não poder comungar de uma forma inteiramente humana com o humus e a terra fértil das trocas culturais do seu próprio tempo, era anunciado, era-lhe explicado. Um rei não faz só o que quer, tem de fazer muito mais do que aquilo que quer. E isto é real para todos os seres psíquicos, todos os seres humanos que têm pulsão psíquica, isto é, que se sentem a si mesmos como mais do que a soma das partes, que se sentem a si mesmos como mais do que um subproduto cultural, que se sentem a si mesmos como mais do que produtores de produto de cultura, que se sentem a si mesmos como suspensos ligeiramente fora do tempo e do espaço. Quer dizer, todos os seres que nascem quiróticos e entre Cronos e Kairos, entre o tempo que todos entendemos e o tempo mágico onde a cura, a iluminação, a palavra viva, o significado libertador acontece. Isto é o que se chama nascer já psiquicizado. Não é necessário que o indivíduo esteja ligado à alma totalmente e não é necessário que o indivíduo esteja ligado à mónada totalmente. Basta ele ser psiquicizado para ele já ter a maldição de saber gerir distâncias, de ter que saber gerir protocolos. E a nossa sociedade, que é uma sociedade que descende da caça e a seguir descende do comércio. Estou a falar mesmo da sociedade. A nossa sociedade tem duas grandes raízes, a caça e a seguir o comércio, e não sei se a agricultura também andou por ali. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que intui muito bem a relação entre poder cósmico, quer dizer, força cósmica superior, e distâncias. E a partir desse momento em que essa intuição se foi cristalizando, a noção de distância, a noção de proximidade e de distância foi sendo traduzida por uma moeda cultural chamada status, que é uma moeda fascinante, se vocês olharem bem, e uma outra moeda menos cultural, mais profissional e digamos, habilitária, esta palavra não existe, que é a noção de prestígio. Status e prestígio são moedas culturais diferentes de dinheiro. Tu podes ter dinheiro e não ter prestígio. Podes ter prestígio e não ter dinheiro. Podes ter um status extraordinário num determinado nicho cultural e não ter nenhum status noutro nicho cultural. Podes ter prestígio num nicho e não ter prestígio noutro nicho. Conhecem estes mecanismos? Acho que os antropólogos têm isto muito bem organizado. Status e prestígio são as covetes, são as incubadoras, os tupperwares, onde a nossa sociedade cristaliza a ideia de distâncias com sentido. Distâncias que servem para alguma coisa. São abstratos. Tu não podes comprar 1 quilo de status. Não podes ir comprar 5 metros de prestígio. Tu podes comprar tradutores, simbolizadores, indicadores de status e de prestígio. E como todas as coisas abstratas que indicam valor, e eu lembro que uma das últimas grandes entidades abstratas que indica valor entrou em crise recentemente, está doente, que é o dinheiro. O dinheiro é outra entidade abstrata que indica valor. As entidades abstratas que indicam valor
estão a adoecer. O que significa que os nossos símbolos estão a adoecer. Ou estão a ter o seu prazo terminado. Tu podes chegar com uma pilha enorme de status, e status é válido. Reparem, é preciso muito cuidado com status, porque é uma boa moeda. Quando um realizador faz dezenas de vezes bons filmes, o que acontece é status ou prestígio. Eu insisto numa coisa, o status não se pode comprar nem vender, e o prestígio não se pode comprar nem vender. São resultados de um processo cultural. São resultados da vida, da existência. São resultados da vida e da existência. Claro que os novos ricos e os processos culturais medíocres inventaram que se pode comprar status e se pode comprar prestígio. Mas nós não somos idiotas. O novo riquismo cultural consiste na ideia de que tu não precisas de viver para parecer que tiveste vivido. Chama-se novo riquismo cultural. Tu compras já pedaços de vida e colas à tua pessoa. Isto não parece nada espiritual, encontro dois, pois não. Óculos Ray-Ban. Os óculos Ray-Ban foram desenhados especificamente aquele desenho de aviador por causa do ângulo de incidência solar quando tu estás a pilotar. Sim, a pilotar ao ar livre. Sim, não é no cockpit. E à medida que esses óculos foram desenvolvidos, foram criando uma linhagem, foram criando aquilo que se chama trends, foram criando aquilo que se chama estilização. E lentamente foi-se dando um casamento perverso entre estilo, status e prestígio. E se isto se passasse no plano da moda, era inteiramente bem-vindo. Afinal, a moda é esse sítio onde nós testamos a verdade e a mentira. A arte é o lugar onde nós podemos mentir sem correr riscos. Na verdade, a arte é o lugar onde nós podemos fazer quase tudo sem correr grandes riscos. Porque pintas a tela outra vez de branco e recomeças. Porque vais comprar outro bloco de pedra. A arte é onde nós fazemos coisas impensáveis e no fim batem palmas. É onde nós podemos fazer o que nos apetecer e ainda somos premiados por isso. Se isto fosse no plano da moda, que é o plano onde nós combinamos imaginação, mentira, teatro e a realidade, está tudo bem. São lugares culturais que nós inventamos para fazer coisas sem correr riscos. Há atores de cinema que já mataram centenas de pessoas nos filmes. Não há riscos. Agora, o problema é que este casamento entre estilo, cultura, status e prestígio foi muito para além do seu lugar ficcional ou do seu lugar experimental e começou a instalar-se nas relações entre as pessoas. E é aí que aquele que é o extremamente frio, que a tradição judaico-cristã põe com os cornos, não sei porque é que o homem tem que ter cornos, mas pronto, aquele que é considerado o muito frio e conseguiu o truque de parecer quente, sabes, the Lord of the Dark Side, the Overlord of the Overlords, quando ele olhou para as pessoas, ele viu claramente as pessoas gostam de distâncias que representam a possibilidade de poder. As pessoas gostam das distâncias que representam zonas de poder. No passado, as distâncias tinham um sentido. Elas eram rituais e implicavam um aprendizado. O jovem caçador não vai caçar com os mais velhos. Tem primeiro uma série de coisas para aprender. O jovem pescador da praia da Mauritânia ou da Serra Leoa não vai para o mar aos 14 anos de idade. Primeiro tem que aprender a puxar os barcos para a terra.
Só depois de aprender a puxar os barcos para a terra com a sua própria força é que se diz que ele já não é um menino, é um homem. E então pode ir pescar com os pescadores da Mauritânia. Os pescadores da Mauritânia não, com o pai, com o avô, etc. No passado, os rituais de iniciação masculina eram altamente definidos, ao ponto de serem traumáticos em alguns casos. A vantagem disso é que as portas para a infantilidade, as portas para os tóxicos do inconsciente, as portas para os materiais, para as forças que convidam à demissão da grande aventura da vida, ficavam fechadas. Como nós vamos ver hoje, um ritual de passagem serve para abrir uma porta entre um lugar e outro, fazer-te passar para o lado de lá e fechar a porta anterior. Chama-se Burning Bridges, queimar pontes. A natureza tem algumas pontes que, se tu atravessares, não podes voltar para trás. Anatomicamente, inclusive. Então, culturalmente, nós também tínhamos tipos de virgindade que implicavam que tu, atravessando aquela membrana, não podes mais voltar para trás. E os rituais de passagem ajudavam-nos a compreender o solene, o majestático, o momento da impossibilidade de retorno. E à medida que tu ias avançando nestes portais fisiológicos, físicos, culturais, espirituais, não sei se a queima das fitas é um ritual de passagem sem retorno, deve ser, porque queima-se qualquer coisa. Mas à medida que tu avanças para um novo espaço da consciência, adquires novas responsabilidades e novos direitos. E, portanto, adquires o acesso a uma nova qualidade de corrente cósmica. Eu gostaria de dizer uma coisa. Toda a cultura viva é uma distribuição em pirâmide de acesso à corrente cósmica. Isto significa que os líderes de uma cultura viva são indivíduos que estão imantados dessa corrente cósmica porque fizeram o processo de lá chegar. Percebem onde é que eu quero chegar? Não se compra status, não se compra prestígio, não se compra... Nas culturas vivas, tu levas com o estalo e tens de te aguentar com ele. E o status dos líderes das culturas vivas, das culturas tradicionais e das culturas vivas, é tão simples quanto isto. O homem levou com um relâmpago na cabeça e não morreu. Quem diz um relâmpago diz Deus. Deixem o menino em paz. Ele é um escolhido de Deus. Têm que o levar a uma mulher especial que vive na montanha. Deus chega de muitas formas diferentes. Todas as culturas vivas... Acabámos de falar da plastificação da sociedade contemporânea. Todas as culturas vivas opõem-se ao plástico porque cada etapa da consciência contém a sua angústia preparatória, o seu aprendizado de aproximação, o momento de iniciação crucial, a descida da força, a queima da entidade anterior, que passa a ser considerada um obstáculo, um resíduo, e o acesso pleno a um novo patamar de funcionamento, a um novo patamar do ser. Todas as culturas vivas organizam-se em torno deste eixo iniciático. Desde a sexualidade de um adolescente até à primeira vez que um jovem arquiteto assina o seu projeto e o apresenta na Câmara Municipal. Já não há retorno. Todas as culturas vivas envolvem a capacidade de sublinhar, dignificar, honrar, proteger a conquista cultural. As conquistas culturais, vejam como isto se opõe à noção de aquisição de status ou de prestígio. As conquistas culturais
são reais na medida e na proporção em que forem ao longo da coluna vertebral do cosmos. Ao longo da coluna de fogo do universo. O fogo começa na matéria, no hidrogênio, e termina em Deus. Isto forma uma coluna. E as conquistas culturais não são artificiais no pior sentido do termo, porque elas efetivamente vão colocando um ser ao longo de uma escadaria. E quando é um trabalho, no sentido alquímico de obra, tu estás naquele ponto com todas as capacidades para sustentares a força cósmica naquele ponto. O indivíduo, numa sociedade viva, numa cultura viva, nunca está fora do seu lugar. E se está fora do seu lugar, é porque está num processo de transição iniciático. É porque está a rumo a um novo patamar. Isto está a ser dito porque o que irá criar coesão num ser humano, isto é, aquilo que impede a fragmentação de um ser humano em partes, aquilo que se opõe a esquizos, a esse demónio que divide a psique em muitas partes, é a energia psíquica do universo, é a energia cósmica de Deus, é a radiação que vem do coração de Deus. É fácil perceber que o que está a ser dito opõe-se diretamente à corrupção do Estado. Como é que o indivíduo atinge um lugar de poder e não tem energia cósmica de coesão? Em termos meramente sociais, chama-se isso integridade. Sabes, quando o indivíduo morre e vai lá o amigo dele, o chefe dos bombeiros, e diz: pois, o Fonseca era um homem de grande integridade ou o Capitão Nortada foi uma grande inspiração para todos nós. Também com o nome Nortada não devia... Ou seja, de uma maneira geral, quando se faz um discurso apologético, quando o indivíduo morre, é para mais ou menos falar da cola, mais ou menos falar da integridade, mais ou menos falar do elemento que não se sabe descrever muito bem o que é, que fez com que o indivíduo não se desmembrasse. Claro, nós não sabemos, repara, a antiga frase é que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. A noção é de que, desde que o indivíduo tenha uma fachada social aceitável, desde que ele tenha uma performance ao longo de 5 ou 6 linhas ditadas pela sociedade, pois ele nas horas vagas pode fazer o que quiser, ninguém se preocupa com isso. Claro, isto é uma grande angústia para a esposa dele, mas o que nós sabemos é que realmente a nossa sociedade perdeu-se porque perdeu a capacidade de ler o fogo cósmico. Perdeu a capacidade de ler a integridade. E se fosse, digamos, ao longo de linhas patológicas extremas, como o rapazinho bem comportado de Beverly Hills, penteadinho e perfeito, que afinal era um serial killer, esta é velha. Esta nós já conhecemos. Agora, o problema é que isto... Porque quando é patológico e estridente, a sociedade ainda reage. O sapo ainda não está completamente cozinhado dentro da panela. A sociedade ainda reage. Mas... quando vocês têm a ausência de fogo cósmico na estrutura psíquica de indivíduos que têm o poder de, com uma assinatura, demitirem 1 milhão de indivíduos... Eu vou repetir. Quando vocês têm indivíduos cuja assinatura permite a demissão em vários países ao mesmo tempo de 1 milhão de indivíduos, portanto 1 milhão de famílias no desemprego, se não existe energia psíquica, se não existe a tal força de coesão, a tal energia cósmica
que unifica as partes de um ser e que integra, então a sociedade perdeu-se porque ela está a confundir as artérias com as veias, está a confundir o sangue venoso com o sangue arterial, não está a conseguir colocar os tóxicos no seu lugar, o adubo no seu lugar, há outro nome para adubo, o tóxico no seu lugar, o adubo no seu lugar, os fertilizantes no seu lugar, as causas, os raízes, as folhas, o perfume, não está a conseguir hierarquia. Nós estamos muito habituados a ouvir falar sistematicamente na síntese de todas as qualidades do cosmos, que é amor. Amor não é encostar o externo no externo da outra pessoa. Isso são dois externos. Por isso é que se chamam externos. É porque é por ali que começa. Amor não é essa coisa de abraçar o outro. Amor não é... Nós temos uma série de cartoons sobre amor é. E não temos nenhum sobre amor não é. Mas há muita coisa que o amor parece e não é. Quer dizer que o não é parece amor não sendo. E repetidas vezes nós vemos constantemente essa introdução dessa palavra, amor. Mas amor, que é uma coisa que qualquer criança compreende, que até uma raposa compreende, mas a da raposa tem um bocadinho a ver com curiosidade. Mas amor é uma síntese. E como síntese, e este é o ponto, todo o amor dá um fruto, que nós podemos chamar o filho do amor. Ou a filha do amor. Todo o amor dá fruto. O amor, para ser amor, sempre se traduz em um filho. O amor pleno, o amor divino, nunca é estéril. Então, nota, nós temos vindo constantemente, ultimamente, cada vez mais, tu ouves, a palavra amor está na net, está em toda a parte. Há óculos com amor a acender e a apagar em cima. Tipo Elton John. Love is everywhere. Love is in the air. Sabes? Amor. E claro que tu começas a ficar preocupado, como se tu fosse um curador cultural, um curador social, tu começas a ficar preocupado, porque quando a palavra amor, síntese, integridade, fraternidade, universalidade, irmandade, união, começa a ser repetida constantemente, tu tens a sensação claramente, estás a ouvir a sirene de um submarino a afundar, sabes? Tudo a vermelho. Porque as pessoas não falam do que flui. A beleza do fluxo é que ele dispensa a palavra falada. Quando as coisas estão em fluxo pleno, tu não falas delas, estás a vivê-las. Então tu tens esta constante, este grito de meio Guernica, destes valores sociais, espirituais e culturais o tempo todo, e para mim eles significam que a psique coletiva da humanidade está em alto risco. Ótimo. Então, tu tens esse, do lado lá, o que é possível especular? Eu introduzi a noção de plástico, ou seja, o amor é uma síntese. Ele, como nós vamos ver hoje, ele faz a ligação entre todas as partes do nosso ser. É o índice de amor, ou se vocês quiserem, a radiação do ímã cósmico em nós, que impede a fragmentação.
quanto menos presença desse fator, mais potencial de fragmentação existe. Tu falaste, perguntaste se tinha a ver com irradiação. Isso tinha a ver com... Agora, o que está por trás disto é esta noção bipartida entre sociedades vivas e sociedades tóxicas. Uma sociedade viva é uma sociedade que só permite o acesso ao poder dos seus iniciados, dos seus discípulos, daqueles que são quiróticos e que vivem em Kairos, peço desculpa, quiróticos, isto é, são feridos o suficiente para amar a energia curadora do universo. E vivem em Kairos, quer dizer, têm acesso ao tempo luminoso, onde a voz do lado direito, a voz divina, consegue falar à voz do lado esquerdo do teu cérebro, o receptor lógico. Nós temos esta mente, esta câmara, este cérebro bicâmara, em que tens um Deus do lado direito a tentar falar com um homem do lado esquerdo. E esses indivíduos são capazes, não perderam essa qualidade arcana, não é nem arcaica nem arquetípica, arcana, um terceiro fator, essa capacidade arcana de ouvir Deus dentro de si. O que define uma sociedade viva é que os rituais de passagem são laminares, ninguém está no sítio errado. Não sei se sentem onde é que queres chegar. Tu não tens uma pessoa no sítio errado. Porque uma sociedade viva é feita de força, de radiação, de corrente cósmica, de energia viva. A sociedade é sempre ligeiramente orgásmica. A verdade de uma sociedade viva, seja esquimó, ou maia, ou egípcia, ou tibetana, ou celta, é que é sempre ligeiramente orgásmica, no sentido tântrico, em que a corrente que atravessa as pessoas, as crianças, as instituições, as escolas, as artes, a arquitetura, as trocas sociais, é viva, é intensificada. Há brilho. As pessoas saem de manhã para o brilho. É nesse sentido que eu estou a abusar da palavra orgásmica. É porque é intensificada, é vivo, tem cor. Não é uma sociedade feita de pessoas erradas nos sítios errados. Isso é uma sociedade tóxica. Não admira depois que as pessoas tentem compensar a ausência, como é que nós temos há bocado, de toque, a ausência de realidade, a ausência de efetividade na união com o outro ou na relação com os outros, com os registros orgíacos de sexta-feira à noite, que são, já não sei quais são, atualmente, isso é uma metamorfose constante. Desde o crack, até desde drogas. Sim, pode não ser a sexta-feira, isto é só... Agora estava eu aqui num clichê. Ou seja, uma sociedade viva não precisa de registro orgíaco porque ela é um clímax lento e organizado. E, portanto, o paredão entre socialmente correto e liberdade não existe. É muito mais permeável. Não sei se isto está a fazer sentido. E as correntes que atravessam as várias unidades, os vários motores daquela cultura e daquela civilização, as correntes que atravessam são correntes cósmicas. O que era historicamente, isto é, em termos arcaicos, quando digo arcaico refiro-me a 6.000 anos antes de Cristo, para cá. O que é histórico? 6.000 anos antes de Cristo? Não, 6.000 anos para cá. 4.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo. O que é a troca de energia numa sociedade viva? O que é o status numa sociedade viva? O que são as distâncias numa sociedade viva? Puramente vital, elástica. O eu consciente é extrovertido e procura analisar o mundo para o dominar e para o compreender. Nós desenvolvemos um eu consciente independentemente da nossa vontade. O eu consciente é uma das grandes conquistas do cérebro
E, portanto, é uma conquista que está ligada ao eu básico. Ele é uma grande conquista do ser total. Durante milhões e milhões de anos, nós vivemos com o eu consciente difuso. Foram realidades como a caça, a sobrevivência e as doenças que fizeram com que o nosso eu consciente se fosse especializando. Fizeram com que o nosso eu consciente ganhasse a capacidade de distinguir. Distinção ou diferenciação é uma das... talvez seja aquilo que vai salvar a vida a toda a gente nos próximos 10 anos. Se nós não formos capazes de criar novos sistemas de diferenciação, novas formas de distinção, se os níveis de diferenciação e distinção fossem muito sofisticados quando Hitler subiu ao poder em 1930, ou 33, ou 31, ele nunca teria chegado onde chegou. Nós demorámos tempo a compreender. E quanto menos avançada é a linguagem, mais tempo demoramos a compreender um fenómeno que, entretanto, nos está a destruir. Não sei se me faço entender. A linguagem não é só o que dizemos, é aquilo que condiciona a nossa capacidade de diferenciação dentro de nós, entre positivo e negativo. É a interpretação e leva-nos à ação. E aqui em cima vocês têm a fonte de luz ou o eu superior. Eu superior, eu básico, eu consciente, eu sombra. E ao centro, como nós vimos nos últimos encontros, nós temos o eu psíquico. Todos os processos libertários são no sentido, parece-me, de o indivíduo se permitir expandir em qualquer um destes 4 polos em torno do quinto central. Não sei se vocês gostam da expressão libertário. Mas todos os processos libertários, seja a liberdade de imprensa, seja queimar o sutiã em praça pública, são tentativas de expandir estes núcleos. Alfabetização para toda a gente. Eu consciente. Nudismo, eu básico, com uma boa dose de... Sim, mas eu básico. Claro. E quem diz nudismo diz, por exemplo, educação física. Ginástica e educação física. Dança. Psicanálise. Sonhos. Arte. Liberdade religiosa, liberdade espiritual, liberdade de interpretação dos impulsos divinos dentro de nós. Todos os processos libertários têm como objetivo, parece-me, ampliar a força e a natureza percebida de cada um destes 4 núcleos. Vocês eventualmente recordam-se, nós demos nomes a estes canais. Ok, este canal que liga o eu consciente por fora à fonte do sagrado em nós. Se vocês me perguntarem onde é que está a mónada é o quadro branco. Onde tudo isto está a acontecer. Ela é equidistante de todos os 5 pontos. Antigamente nós punhamos a mónada em cima. A mónada não está acima, a mónada está por detrás de tudo. O 13º signo do zodíaco não é mais um, é o que está a aguentar o zodíaco todo. 3º signo do zodíaco. O unicórnio é uma invenção minha. Vale o que vale. Por outro lado, quanto mais se reflete nisso, mais... Espera, o unicórnio realmente é o animal sagrado no centro do jardim. Vocês nunca veem o unicórnio na periferia. Está no centro, junto à virgem, à criança, ao louco ou à fonte. À fonte. Ok, então... O eu consciente é fortalecido pelos direitos do homem. Os direitos do homem é uma atitude claramente libertária que procura definir o ser humano com base em grandes consensos universais. Então, esta Declaração Universal dos Direitos do Homem, por exemplo, é uma das grandes forças que estimulou o eu consciente. E aí vocês têm a alfabetização, a casa, a educação, tudo aquilo que vocês conhecem dos direitos do homem. O eu básico tem direitos.
Ele não pode ser reprimido ao ponto de se rebelar. Ou, pior que rebelar, é quando ele decide desistir. Que é quando o indivíduo tem um eu básico completamente atrofiado e tem uma mega mente, por exemplo. E essas coisas existem, como vocês sabem. Se o indivíduo ignora constantemente o seu mundo imaginário, não imaginal, imaginal vem daqui de cima, imaginário. O imaginal são influências do sagrado que chegam a nós como imagens precisas. O imaginário são influências da metamorfose constante das nossas capacidades hipnagógicas, da nossa capacidade de auto-hipnose, da nossa capacidade alucinogénica inata, isto é, de reinterpretarmos a realidade em total liberdade, longe do mundo da linguagem, que é o eu-sombra, e nesse eu-sombra nós somos tremendamente livres. Ele tem a dificuldade de chegar à superfície. Picasso dizia que até aos 10 anos de idade toda a gente é artista. Depois dos 10 anos é que se começa a ver quem é que ficou com o canal aberto. Não sei se me faço entender. Quando nós pensamos em eu-sombra, as pessoas pensam logo em matar a sogra e deitar fogo ao gato. Mas não, isso é porque a pessoa está muito zangada. Isso é outra coisa. Sim, no outro dia eu tive um sonho em que um negro, tipo um super black do basquetebol, o que é que isso quer dizer? Um super black do basquetebol estava a esculpir um carro de Fórmula 1 dentro de um bloco de madeira enorme. Eu estava a olhar para ele. Ele estava a esculpir com uns aparelhos de precisão e de um bloco de madeira, matéria, mar, mãe, madeira, desse enorme bloco de madeira, tipo uma sequoia, ele estava a esculpir um Fórmula 1 igualmente grande, maior que o normal, para aí 3 vezes maior que o carro normal. Muito interessante, não é? Isto são só são exemplos, porque quando nós começarmos a estudar os sonhos aqui vai ser interessante. Claro. Quem era aquele super black? Claro que é uma parte de mim que está a tentar extrair qualquer coisa de outra. Isso é um diálogo que se passa dentro de nós e os sonhos são sempre partes de nós a falar connosco próprios. Anyway, a relação entre o eu consciente e o eu superior nós chamamos-lhe exoterismo. É o mundo religioso por excelência. Quando 3 crianças veem a Virgem Maria, elas não estão a ter uma experiência exatamente psíquica, ou elas estão fundamentalmente, é claro que há muita energia psíquica pelo meio, elas estão fundamentalmente a receber por fora uma qualidade eterna. Quando uma qualidade eterna é nos dada de fora, sabes, o corpo de Cristo. O indivíduo ingere o corpo de Cristo. Quando isso é dado por fora, claro que quem diz ingerir o corpo de Cristo diz ingerir uma doutrina inteira. E nós agora somos todos muito modernos e estamos no século XXI, somos todos muito sofisticados, então já não precisamos de doutrinas externas. Não sei. Não sei. Vamos ver? Agora, quando te é dado por fora, chama-se exoterismo. E os pastorinhos são confirmações do circuito exotérico. Quando é dado por dentro, chama-se esoterismo. Quando o indivíduo dá à luz as suas próprias funções divinas, gradualmente. Eu não estou a dizer que o homem, enquanto homem, é divino. Eu estou a dizer que o universo diviniza-se através do homem. Com o tempo, o homem deixará de ser homem e passará a ser outra coisa.